Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista e com tamancadinhas para dar aquele empurrãozinho que às vezes a gente tá precisando e que no amor não tá indo. A gente precisa daquele toma na cabeça pra, meu Deus, eu preciso acordar pra vida. O meu nome é Andréia Chociai, lá no meu Instagram e no meu TikTok, @Andréia Chociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. E hoje eu quero falar aqui nesse episódio um pouquinho sobre como eu vejo algumas pessoas sendo tão difíceis de se escutar, de acreditar na própria, talvez, intuição, de talvez acreditar nos próprios desconfortos, de escutar mais pessoas externas do que escutar a si mesmas. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que em dado momento ignorou algum desconforto, ignorou um cestinho sentido, assim, sabe? Aquele santinho que não bate e tomou na tarraqueta, lá pra frente. De como a gente tem uma facilidade enorme de mudar a nossa opinião quando alguém de fora se intromete, se mete ou dá suas próprias opiniões, e como é fácil a gente negligenciar as nossas próprias. Mas antes eu preciso lembrar para vocês que ainda estão abertas as inscrições para o curso da Conquer, o Inteligência Emocional 4.0. As inscrições vão até o dia 18 de outubro. Sempre tem os bonecos e as bonecas que me indicam um curso para ter mais inteligência emocional. E, assim, eu de verdade não conhecia nenhum até este da Conquer. E por isso eu também topei trazer isso aqui para o podcast, porque quando eu vi todo evento eu achei sensacional. Então, assim, não percam essa oportunidade. Ainda mais porque eu não falei nos episódios anteriores, mas temos um babado maravilhoso, que é um programa de indicação. Quando você se inscreve ali no link, eu vou deixar inclusive aqui na legenda o link para inscrição porque é gratuito, você vai ganhar um link de indicação. Ou seja, você pode promover este curso também. Então você pode chamar aquela sua tia, sua amiga, seu amigo, um filho. Então você pode, ao invés de pegar o meu link, você vai ter um link que você pode indicar as pessoas. E qual que é o babado atrás disso tudo? É que além de poder indicar para os seus conhecidos com esse link, ao atingirem um número X lá de inscritos através do seu link, você vai desbloqueando alguns prêmios. Por exemplo, se você pegou lá seu link e divulgou, você divulgou na tua rede social, você passou para os outros, indicou para o pessoal no teu trabalho, se 50 pessoas se inscreverem através desse seu link, você vai ter direito a participar de um bate-papo ao vivo comigo falando sobre emoções. E se você for top 1 do programa de indicações, ou seja, a pessoa que mais fez indicações, que mais trouxe pessoas através do seu link, além de ganhar um dia no spa com você e mais um convidado, você vai ganhar uma pós completa da Conquer, qualquer uma que você escolher, e ainda vai ter uma mentoria individual comigo, meus amores. Então, queridíssimos, bora divulgar os seus links. Eu vou deixar o meu aqui, que você entra, faz a sua inscrição. Na inscrição, tu já recebe teu link. Começa a pulverizar, manda pras pessoas, gente, é gratuito, chama a galera, vamos participar, manda pros amigos, manda no grupo do trabalho, manda pra todo mundo. Eu não quero ver ninguém perdendo essa oportunidade. Então vamos lá, porque tem tudo a ver a gente falar de um curso de inteligência emocional com essa, talvez, insegurança que algumas pessoas ainda têm porque elas não se escutam, porque elas não param para dar o devido ouvido, importância e valor nos seus desconfortos, na sua própria intuição, no sentimento que tem sobre algumas coisas. E eu sempre fui uma pessoa que, digamos assim, não posso falar que sempre não. Na adolescência eu era bem Maria vai com as outras. Eu acho que todos nós, a adolescência ela é um momento assim, já falei isso em outro episódio, a gente tá formando nosso caráter, a gente tá entendendo um pouquinho de sentimento, a gente tá tendo
tá dando de encontro com as nossas primeiras relações humanas, de amizade, de relacionamento, de autoridade com professores, com os pais. Então eu acho que a adolescência ela é um período nebuloso, mas nebuloso naquela assim, é tipo a fase da construção mesmo. Que você não consegue enxergar a casa pronta, que tá tudo uma bagunça, que você entra naquele canteiro de obra, parece que tudo não tem ordem, mas na verdade as coisas estão se construindo. Então sim, na adolescência eu era muito suscetível a tudo que falassem pra mim. Então quando eu colocava uma roupa, não importava o que eu estava achando daquela roupa, eu precisava de uma validação. Né? E não valia a validação de pai e mãe, e não, tinha que ser dos amigos, tinha que ser com as pessoas que eu andava, então eu precisava ter aquilo validado. Eu queria validar sentimentos, então era um momento onde eu abria demais sobre os meus relacionamentos, eu deixava as pessoas darem pitaco demais sobre os meus relacionamentos, porque eu precisava da opinião externa. Só que qual que é o BO? Eu vejo que algumas pessoas, lá na minha consultoria, trazem algumas dores e alguns problemas, principalmente porque não acreditam no que sentem, no que pensam, no que acham, nas suas ideias, no seu desconforto, e aí abrem tanto as situações, abrem tanto os perrengues que estão passando para outras pessoas, que acabam sendo levadas, orientadas pelo que outras pessoas estão pensando, achando. E aí outras pessoas aqui cabe o que a mãe e o pai acham, o que uma melhor amiga acha, o que talvez um marido ache, o que a colega do trabalho ache. E se coloca em situações difíceis porque negligencia aquela vozinha que tá dentro de você. Andréia, tá. Como é que tu passou a acreditar nessa vozinha? Eu digo que isso faz parte da construção da nossa segurança. Uma pessoa confiante, uma pessoa segura, é uma pessoa que ela não abre a sua vida para pessoas que ou não confiam, não conhecem a situação toda e são muito firmes naquilo que elas pensam, acreditam, que elas acham e que as deixam bem com elas mesmas. Então você vê que são pessoas que tomam atitudes que desagradam outras pessoas em favor de se agradar. Não é verdade? Pessoas que vocês conhecem assim, ou você mesmo. Me considero, eu hoje, Andréia, hoje me considero uma pessoa muito confiante. Porque as atitudes que eu tomo, e eu tô falando assim, das pequenas, das médias, das grandes, hoje elas envolvem muito mais o que eu penso da situação. O que eu, tendo vivido quase 40 anos, tenho de domínio sobre a minha vida. Adulta, vacinada, emancipada, ganho meu próprio dinheirinho, já sou casada, mesmo casada, ainda em algumas situações, quando eu trago para Maicon, trago isso, não concordo, em algumas situações eu vou fazer ele concordando ou não, porque aquilo faz muito sentido para mim. Não digo que sou intransigente, mas digo que não negligencio mais desconfortos. Então chegam algumas pessoas para mim, por exemplo, Andréia, eu tô num trabalho, não tô bem nesse trabalho, tá um trabalho difícil, mas todas as vezes que eu comento com os meus pais, veja, a pessoa mora sozinha ou ela já é casada, ela abre isso pros pais. Veja, eu abro isso pros meus pais e eles dizem que eu tenho que aguentar. Que trabalho não é fácil, que eu tenho que aguentar e que eu lutei muito, que é um trabalho muito bom e que muito dificilmente eu vou encontrar algo melhor e que eu tenho que aguentar. E aí vem aquele peso, mas são figuras de autoridade sobre a minha vida, então como eles me amam, eles querem o melhor, então o que eles estão falando é certo, então eu não vou contra a palavra deles.
Independentemente se aquilo te deixa desconfortável, se aquilo te faz mal, se aquilo te coloca num lugar muito ruim. Então, depois de uma adolescência muito Maria vai com as outras, não tem outro nome, era Maria vai com as outras, buscando validação de todo mundo, eu tomei muito na cabeça. Primeiro, eu saí abrindo os meus relacionamentos para todo mundo, meu Deus, qualquer briga, qualquer estresse, qualquer problema que eu tinha, lá ia eu, briguei com fulano. Parei aqui pra quem não tá me assistindo, tô aqui tomando meu cafezinho. Briguei com fulano. Ai, o que eu faço? E aí tem nesses casos aquela pessoa, né, que a pessoa é casada, ela tá tendo problema no casamento, ela pede opinião pra pessoa solteira. E vice-versa. Que são realidades, assim, muito diferentes. Me desculpem. Concordem vocês ou não. Gente, são realidades diferentes. Para com isso, são realidades diferentes. O pensamento é diferente. E para pessoas que talvez não fazem, assim, a menor ideia do que se passa ali no relacionamento. E aí eu tive muitas brigas, eu tive muitas inseguranças nos meus relacionamentos, porque eu abria, as pessoas opinavam, elas falavam. E eu acredito que assim, por um tempo, a gente, na nossa insegurança, faz sentido. Talvez a gente pegar uma orientação com alguém que tenha um pouco mais de experiência, pegar uma orientação com alguém que já passou pelo que a gente... que é exatamente o que eu faço na minha consultoria. Que é o momento onde a pessoa me traz um problema, ela me traz uma situação e a gente tenta olhar no olhar de quem já passou, de quem tá passando, de quem tem um pouco mais de inteligência emocional para lidar com aquilo. Só que o problema é quando a gente sai abrindo, minha vida é um livro aberto. Pois é burra, não deveria. Pois está atraindo dor de cabeça, está deixando de fazer porque não ouve, tem essa facilidade tão grande de negligenciar os próprios desconfortos. E aí o Michael tem o costume de falar assim, a Andrea ela é uma bruxa. Ele fala assim, você é uma bruxa, porque você vê a pessoa, você já lê a pessoa muito rápido, você já fala, ele falou, eu morro de medo quando você olha pra mim e fala assim, cuidado com a pessoa. Cuidado com essa pessoa. Desculpa, gente, mas eu nunca errei. Eu nunca errei. Eu olhei pro Mike e falei assim, cuidado com essa pessoa. Você tá louca. Para. É ciúme. É não sei o que. Cuidado com essa pessoa. Ou, não entre nessa situação. Propostas e propostas que eu já recebi, Michael já recebi, que eu falava, não pega. Propostas maravilhosas. Não... Gente, eu sinto isso, eu juro pra vocês, eu sinto isso com o trabalho que chega pra mim. Chega assim, a proposta, fazer isso. Se eu sentir assim, num pedacinho do meu ser, tipo, não pega, não pega. E todas as vezes que eu fui contra mim, eu me lasquei. Porque é óbvio que com o tempo, minha santa e meu santo, a gente comece a conviver com a gente mesmo, a gente vai se entendendo, a gente vai se respeitando, a gente vai se colocando alguns limites, mas eu preciso parar para me escutar. Então eu vejo algumas pessoas muito inseguras, e é óbvio, isso não tá dizendo que eu não fique inseguro com várias decisões que eu tenho que tomar. Meu Deus, tem situações assim que eu realmente preciso chamar o Michael, preciso chamar pessoas que têm autoridade sobre a minha vida para sentar e falar assim, olha, eu tô meio insegura com essa situação, uma parte minha diz que sim, outra parte diz que não. Não tô falando que nossa, a pessoa segura 100% do tempo. Não é. Mas eu não negligencio mais. E eu sinto hoje que as pessoas estão se distraindo. Elas têm medo, eu já falei isso em outros episódios aqui, elas têm um medo danado de ficar sozinha, com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos. E tomam decisões distraídas. Aceitam situações e pessoas na própria vida distraídas. Não reparam a maldade, não reparam o olhar torto, não reparam que a pessoa não celebra nada, que é de vitória sua, não percebe que está sendo abusado emocionalmente em diversas situações, no próprio trabalho, porque estão muito distraídas e não param para se escutar.
Porque dentro da gente tem uma anteninha. Com o tempo, você vai virando, é meio que assim, a biblioteca de Alexandria, de ler pessoas. O meu pai uma vez disse algo pra mim que foi sensacional. Ele falou, pra mim, a maturidade, as duas coisas mais importantes que a maturidade me deu foram, primeiro, o meu tempo de absorver impactos diminui. Então, aquele final de namoro que eu levava um mês pra recuperar, hoje você recupera muito menos. Porque você já passou por vários, tu viu que não morre, tu viu que não sofre por esse, vai sofrer por outro. E a outra coisa que ele fala, a habilidade de ler pessoas mais facilmente. Como que você lê pessoas? Se relacionando com pessoas. Você vai criando uma biblioteca, tem um negocinho dentro de você que você já vai vendo que alguns comportamentos são padrões, que algumas expressões faciais demonstram padrões. E aí você vai ficando um pouquinho esperto. Ah, já vi essa carinha antes, já vi esse comportamento antes, já vi essa reação antes. Para você ter mais facilidade de ler pessoas e situações. Mas, se eu vivo distraído, ou eu não quero parar para me escutar, fico sufocando aquele sentimento ruim que eu estou tendo, significa assim, Andréia, desculpa, mas caguei porque você tá sentindo, isso é coisa da sua cabeça, e isso aqui tá muito bom e eu vou cair de cabeça. Porque não param para se escutar. E uma das formas que você vai ser uma pessoa mais segura, que você vai ser uma pessoa mais confiante, é quando você começar a acreditar no próprio taco. Já diziam os nossos avós. Só que a gente levava isso pra... a gente tem que acreditar no próprio taco de beleza, de relacionamentos. Não! Vocês têm que acreditar no próprio taco de vocês com desconfortos. Vocês precisam começar a acreditar no próprio taco de vocês com situações de... deixa eu colocar aqui meu bigodinho de molho, porque tem alguma coisa aqui que não tá muito legal. A coisa que não tá muito boa. Mas vocês precisam parar para se escutar. Vocês precisam passar. O que nessa pessoa tá me deixando desconfortável? O que tem aqui que eu já vi, que não sei, não tô... E aí é aquela que eu sempre digo. Às vezes eu não consigo ler uma pessoa de primeira. Mas tem alguns traços ali que me deixam desconfortáveis. Sabendo disso, não é uma pessoa que eu vou me abrir por completo. Eu vou mais devagar. Eu vou mais manso no miga pra lá, miga pra... Sabe aquelas pessoas que ficam melhores amigas da vida, conheceu a pessoa um dia e virou best friend forever? Tu vai mais devagar, tu vai mais pisando mais em ovos. Aí você tá lá, você tá vivendo um emprego bosta, você não gosta do que você tá fazendo. É parar um pouco de falar com as pessoas, de reclamar só com as pessoas e começar a parar. Tá, beleza, eu já reclamei bastante, eu já falei bastante para as pessoas que eu não quero, mas vamos lá, eu e eu aqui, lá, vamos lá. Como que é pra mim? O que isso aqui me faz mal? O que eu posso fazer a respeito? Porque senão, desculpa, daí você só quer reclamar mesmo. Mas a maioria das respostas para os grandes dilemas que eu tive na minha vida, eu tive olhando para dentro. Não foi para fora. Não foi com o oráculo. Não foi com a opinião de pai, mãe. Não. Foi comigo. Foi pegando em oração e falando com Deus, porque o Espírito Santo está na gente. E estou falando aqui como uma pessoa da fé cristã, mas que Jesus nos dá o Espírito Santo para ser realmente essa voz da nossa consciência. E negligencia o Espírito Santo quando você se coloca em situações que você já fica desconfortável de início, que você sente que não é aquilo, e depois você vem e fala assim, mas Deus não fala comigo. Deus não me dá sinais. Entendam, Deus fala através do silêncio. Deus fala através do desconforto. Nem sempre a voz de Deus ela vai vir numa trombeta piscando e... Não! Às vezes a voz de Deus vai ser um baita de um desconforto dentro de você, dizendo assim, não entra, não faça, não feche esse negócio, saia desse emprego, faça algo a respeito, dê um primeiro passo. Larga, fica, permanece, insiste. Só que vocês precisam parar para se escutar. Eu quero ser mais autoconfiante, eu quero ser uma pessoa...
Mas fulano, o que você acha dessa minha roupa? Mas fulano, o que você acha se eu deixar esse emprego? Mas fulano, ai meu marido, não sei o que você acha? E o que você acha? E o que você pensa? E essa sensação horrível, desconfortável toda vez que você está na presença da pessoa. Se não é você mesmo falando com você, se não é Deus falando com você, se não é você sentindo pelos teus poros de que ali não dá para confiar, que ali não dá para ficar, mas vocês precisam parar para se escutar. Ser Maria vai com as outras na nossa adolescência, para mim é super justificado. A gente tá formando as nossas opiniões, a gente tá formando os nossos sentimentos. Mas ser Maria vai com as outras depois de adulta, para mim, é agir como adolescente. Enquanto você agir como adolescente e ficar esperando validação externa, as coisas não vão acontecer. Porque tem decisões, cara pálida, que vocês têm que tomar sozinhos. Que vai ser, assim, aquela aposta. Lembra que eu falei lá do podcast? Eu senti, assim, o Espírito Santo falando, cria um podcast. Eu não cheguei pro Mike e falei, o que você acha de eu criar um podcast? Eu criei um podcast. Assim como eu já ouvi diversas vezes, tipo, faça isso. Eu fiz e não deu certo. Mas aquilo virou bagagem, aquilo virou aprendizado. Lembra, se não é bênção, é lição. Só que vocês precisam confiar mais nesse desconforto ou nessa certeza que às vezes vocês têm. Tipo assim, tá todo mundo falando pra não fazer, mas eu sinto que eu preciso fazer. Eu sinto que isso... Acreditem mais em vocês. E aqui não é papo de coach motivacional barato, não. O acreditar é ouvir um pouco mais vocês. É na hora que a situação tá muito capenga, é ficar em silêncio. É fazer uma oração. É se afastar um pouco, é dar uma volta sozinha, é fazer uma caminhada, é espairecer um pouco, é tirar o fone, é sair do celular e tentar achar dentro de vocês, porque as respostas realmente estão dentro da gente. Porque a gente sabe o que está passando, a gente está vivendo a situação, a gente tem a bagagem emocional suficiente e a gente tem um Deus com a gente. Só que se eu estiver distraído, eu não vou conseguir ouvir a resposta. Eu não vou conseguir achar essa resposta. E aí eu vou ficar sempre dependendo. Fulano, o que você acha? Fulano, o que você faz? E aí, meu amor? E aí as pessoas vão continuar tomando a rédea da tua vida. E é isso que você quer? Eu tenho certeza que não. E se você tá nesse momento, mas precisa de alguém para pelo menos olhar de fora, pelo menos dar um passo em direção à solução, vou deixar também aqui embaixo o link para as consultorias, vocês falem com a Rafa, ela vai passar valores, disponibilidade. Mas principalmente, façam isso por vocês. Porque não, eu tô sentindo que agora é o momento, eu preciso conversar com a Andréia, eu preciso aqui de uma luz, eu preciso fazer alguma coisa por mim, sem ficar levando tanto em consideração quem não sabe o que eu estou passando. Mesmo as pessoas que te amam, não se esqueçam disso. Elas podem te dar conselhos que talvez não seja o melhor por você. Mas que, eu tô preocupada, eu amo essa pessoa, mas não necessariamente é aquilo que você precisa fazer no momento. Não se esqueça disso.